Capítulo 5. O cerco. Emanuel amanheceu o dia aos gritos. Estava mais irritado do que o normal naquela manhã nublada. Era um dos primeiros dias de abril e garoara a noite toda. Ele mal chegou ao refeitório e distribuiu berros, deixando todos preocupados. Era famoso pela instabilidade emocional. Quem o conhecia sabia que naqueles dias a melhor coisa a fazer era manter distância. O único que não parecia se importar muito, como sempre, era Canino. Aliás, ele adorava ver o inimigo bravo. No que dependesse dele, todos os dias da vida de Emanuel seriam cinzentos e irritantes, exatamente como aquele. A saudade de Isabel era tão grande que doía fisicamente. O pior era não saber se ela conseguira fugir ou se estava morta, assassinada por algum zumbi faminto. Essa dúvida era infernal. Era como cumprir um luto eterno. E Emanuel era o culpado, o único culpado. E Canino iria matá-lo. Essa decisão já estava tomada. Só precisava de uma oportunidade. Parecia que Emanuel aprendera a ler pensamentos com Isabel, pois depois da fuga ele só andava acompanhado de vários capangas. O desgraçado não era idiota. Sabia que Canino o culpava pela fuga da namorada. E apesar da aparente cordialidade, a retaliação seria inevitável. O motivo da irritação de Emanuel foi a falta de água. Era para os homens terem ido no dia anterior com o caminhão-tanque até o lago do bairro Chácaras Catágua. Ali mesmo, na cidade de Taubaté. Por conta do mau tempo, eles não cumpriram a tarefa de abastecimento e agora os chuveiros estavam secos. Ainda havia água no reservatório do prédio do refeitório, onde também funcionava a cozinha. Mas tomar banho estava fora de cogitação e isso o enfurecera. Apesar de se tratar de um modelo imenso, com capacidade para 50 mil litros de água, o caminhão não conseguia suprir mais do que 5 dias de consumo. Por isso, as saídas para abastecimento eram constantes e consumiam o dia inteiro, apesar da potente bomba de sucção que equipava o veículo. Era um trabalho arriscado. Já enfrentaram diversas situações de perigo e até um verdadeiro massacre em certa ocasião. Acontecera alguns meses antes. Um grupo de ex-detentos fora designado para buscar água. Enquanto um deles, Gustavo, um jovem de 20 e poucos anos que fora preso por assalto à mão armada, operava a bomba de sucção, os outros que o acompanhavam deviam vigiar os arredores. Eram 6 ex-presidiários de Taubaté. Os outros 5 chamavam Ramon, Gabriel, Mateus, Eduardo e Vanderlei. Estava tudo tranquilo. Naquele dia fazia muito calor. O sol brilhava com força. Em volta, o som dos pássaros que viviam nos arredores do lago era ouvido o tempo todo. Os bichos pareciam inquietos pela temperatura escaldante. Gustavo suava. Tirara a camiseta e mesmo assim o calor não passava. Tinha vontade de mergulhar no lago. Afinal de contas, o trabalho de sucção da água e o abastecimento do gigantesco caminhão-tanque consumia horas. Ele olhou em volta e não viu os demais. Aquilo era normal. Os outros sempre circulavam pelos arredores para checar se havia alguma criatura por perto. Gustavo apurou a visão e não avistou nada de anormal. Mesmo estando com uma carabina calibre 12 logo à mão, era impossível relaxar. Ele queria acabar logo com aquela tarefa e voltar para o quartel. Checou mais uma vez a bomba de sucção. Aparentemente estava tudo bem. A água subia rápido pela máquina e jorrava dentro do tanque descomunal. Era tão grande que um homem podia morrer afogado lá dentro se não soubesse nadar. Gustavo pressentiu o perigo quando, sem motivo aparente, o mundo inteiro ficou silencioso. Ele estava curvado verificando a bomba quando aconteceu. Os pássaros, os insetos, tudo se aquietara em uma fração de segundo. Imediatamente, ele se aprumou e buscou a carabina que estava no banco do motorista, dentro da boleia do caminhão. O rapaz se esticou dentro da boleia e pegou a arma. Checou a munição e sorriu. Carregada. Esperava que estivesse sendo apenas neurótico. Então, desceu da cabine e fechou a porta do caminhão. Ao fazer isso, se deu conta de que não estava sozinho. Uma mulher olhava para ele. Os olhos não tinham cor e os cabelos eram desgrenhados e sujos.
Ela estava praticamente nua. As roupas haviam se desintegrado ao longo de meses caminhando ao relento. Os dentes se mostravam podres e negros e uma gosma amarelada escorria pela boca. Ao deparar com a criatura, Gustavo tentou reagir, mas não foi rápido bastante. A mulher se arremessou contra ele, agarrando-o pelo tronco e cravando os dentes no ombro nu. O rapaz gritou de dor quando a zumbi arrancou com uma dentada um naco de carne tão grande que quase chegava ao mamilo. Por puro reflexo, ele a empurrou para trás e a mulher caiu sentada no chão. Gustavo disparou um tiro no rosto do ser e a cabeça da zumbi explodiu. Gustavo se apoiou no caminhão ofegante. A dor era insuportável, sua cabeça girava e ele sentiu o corpo todo ficando entorpecido. Fora emboscado estupidamente, tudo por culpa dos outros membros do grupo que não estavam lá para protegê-lo. Foi até a bomba de sucção e a desligou. Iria embora daquele lugar imediatamente. Não sabia se conseguiria chegar ao quartel, mas precisava tentar. Não ficaria ali para morrer. Com dificuldade, Gustavo subiu na boleia do caminhão. O peito arfava, ele sentia náuseas e sabia que desmaiaria a qualquer momento. Quando se esticou com dificuldade para puxar a porta do veículo e fechá-la, duas mãos agarraram seu antebraço, puxando-o com violência. Gustavo se apavorou quando percebeu que ia se desequilibrar e cair. Com a mão direita, tentou alcançar algum apoio a todo custo, mas foi impossível. Seu corpo se projetou para o lado e ele desabou de cara no chão. Não teve sequer tempo de olhar para quem o atacara. Um homem de rosto devastado, com a arcada dentária toda à mostra, mordeu seu antebraço com violência, rasgando a carne e a pele e rompendo até mesmo os músculos. Gustavo, caído no chão, gritou de dor enquanto a criatura continuava aferrada ao seu braço, mordendo sem parar. O ser nem engolira a parte arrancada na primeira investida e já o mordia de novo, num frenesi incontrolável. Ele batia na criatura, na tentativa inútil de fazê-la parar. Quando olhou em volta, o medo e a dor se transformaram em desespero. Estava cercado por todos os lados, encurralado por dezenas de mortos-vivos. O jovem implorou pela própria vida, pediu pelo amor de Deus e gritou pelos companheiros. Sentiu tanta dor quando seu abdômen foi aberto e suas vísceras se esparramaram pela margem do lago que nem conseguiu perceber que seus amigos se achavam entre os atacantes. Ramon, Gabriel, Mateus, Eduardo e Vanderlei foram atacados e transformados em feras sanguinárias e agora se preparavam para comer carne humana pela primeira vez naquela nova vida maldita. Enquanto sua consciência se esvaía e sua alma desabava na direção do abismo, Gustavo só pedia a Deus que aquela provação acabasse logo. Ninguém nunca descobriu por que nenhum tiro foi disparado por eles, porque eles nem sequer gritaram. Apenas no dia seguinte, Emanuel e mais vários homens armados encontraram o caminhão abandonado e a imensa mancha de sangue. Eles recolheram as armas abandonadas, acabaram de encher o gigantesco reservatório com água e retornaram ao quartel, sem jamais ter notícia alguma a respeito dos 6 desgraçados. Após esse episódio, todos passaram a se recusar a buscar água, morrendo de medo de enfrentar o lago do bairro Chácaras Catágua. O grupo que acompanhava o caminhão fora reforçado, porém, mesmo assim, o terror imperava. Mas, estando o quartel quase sem água, daquele dia não passaria. Emanuel queria que partissem imediatamente. A ordem foi clara: assunto encerrado. O grupo se preparou com equipamento de combate pesado. Fuzis, rifles e espingardas de grosso calibre compunham o armamento dos 7 homens que partiriam na perigosa jornada. Eles se dividiram no caminhão e num jipe militar e se foram às 10 da manhã. Um grupo de homens abriu o portão e deixou-o sair, fechando-o logo em seguida, antes que algum dos zumbis conseguisse entrar no quartel. O motorista manobrou o caminhão e acessou a estrada municipal dos remédios, que dava acesso ao complexo militar, acelerando e ganhando cada vez mais velocidade. O jipe vinha logo atrás, servindo de escolta. Tratava-se de uma avenida com poucas construções e aparentemente tudo estava vazio. O matagal crescia descontrolado nas laterais. Haviam se afastado cerca de 1 quilômetro do quartel quando o motorista do caminhão, um homem baixinho e calvo que antes cumpria a pena de 30 anos por matar a esposa, avistou um carro parado na beira da via.
Era um Honda Civic preto, que estava com a porta do motorista aberta e o capô levantado. Ele estranhou aquilo. Já havia feito aquele percurso tantas vezes que seria capaz de citar de cabeça cada veículo abandonado ou batido existente ao longo do percurso, e aquele definitivamente era novo. E a sua surpresa foi ainda maior quando uma cabeça de mulher surgiu de trás do capô. Era a Isabel, a garota fujona que Emanuel tanto queria currar e esfolar viva. Ao que tudo indicava, ela tentava reparar algum problema no motor. O homem não pensou duas vezes. Pisou no freio com tanta violência que o som da freada do veículo gigantesco pôde ser ouvido à distância. Isabel, ao avistar o caminhão, saiu correndo, deixando o carro para trás, virando às pressas à direita na avenida. "Você enlouqueceu, Inácio? Que diabos você está fazendo?" perguntou o outro homem que o acompanhava na boleia. "Cala a boca, aquela é a Isabel." Inácio apontou a mulher correndo em disparada pouco antes de ela sumir do raio de visão. "Se nós a levarmos para Emanuel, estamos feitos." O rapaz viu e não acreditou. Eles tiraram a sorte grande. Ele até já sabia o que faria quando chegasse arrastando-a pelos cabelos e a jogasse aos pés do chefe. Pediria para nunca mais buscar água na vida. Tinha certeza de que Emanuel acataria seu pedido. "Então acelera, animal. Vamos pegar aquela piranha. Quero só ver a cara daquele otário do Canino quando descobrir que a sua querida namorada está prestes a sentar na graxa." O homem gargalhou cruel. Pelo rádio, avistaram os homens do jipe, que não entenderam nada ao verem o caminhão saindo da avenida. Mas todos se empolgaram com a notícia e concordaram que deviam pegar Isabel. Inácio virou bruscamente à direita. Naquele trecho, havia alguns mortos-vivos perambulando pelas ruas e começaram a cambalear na direção que Isabel tomara. Inácio viu o momento exato em que ela virou correndo à direita em outra das vias daquele bairro. "Eu a vi. Sua vaca, você não me escapa." Esboçando um sorriso vitorioso, Inácio acelerou o caminhão, seguido de perto pelo jipe. Logo em seguida, fez a curva direita de novo, acelerando sempre. Tratava-se da rua Salvador Dizzi, uma rua residencial repleta de casas e sobradinhos. "Puta que pariu! O que é aquilo?" perguntou o motorista do jipe, que seguia o caminhão de perto. Pouco depois, uma quantidade incontável de tiros foi disparada. Quando a noite caiu, Emanuel estava impaciente. Nem o caminhão-tanque nem o jipe retornaram, e aquilo era um péssimo sinal. Lembrava-se bem do massacre meses antes, o que fora um transtorno. Não podia correr o risco de perder o caminhão. Ele era essencial para o funcionamento do quartel. Assim, Emanuel reuniu todos os homens, inclusive Canino e seus capangas, e foi direto ao ponto, com a educação costumeira. "Muito bem, cambada de safados. Se o caminhão não aparecer até amanhã, vocês terão que ir atrás, porque, no mínimo, aqueles imbecis terão virado comida de zumbi." "Por que você não vai, Emanuel? As chances de sucesso seriam muito maiores com um líder comandando os homens." Canino comentou com uma pitada de sarcasmo que não passou despercebida. "Vai você, Canino. Eu vou selecionar meus melhores homens para acompanhar você. Ficará tudo bem, eu juro." Emanuel respondeu sem se abalar. "Eu cuido do seu grupo na sua ausência." "Acho melhor ficar também. Se eu sair sozinho com um monte de seus capangas armados, algo me diz que estarei muito mais sujeito a acidentes." Canino acentuou ainda mais o tom de ironia. "Muito bem, chega de conversa fiada. Vamos definir isso logo." Emanuel, com a paciência no limite, designou um grupo que seria responsável pela busca do caminhão-tanque logo nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, um grupo de 8 homens deixou o quartel. Dessa vez, eles partiram em 2 carros de passeio. Eram veículos bem mais potentes, e eles chegariam muito mais rápido ao lago. Os 2 veículos repetiam o trajeto do caminhão na véspera. Porém, vinham em alta velocidade. Quando chegaram ao ponto onde Inácio avistara Isabel, o grupo topou com uma cena inimaginável. Diversos tanques de guerra fechavam o caminho, formando uma barreira. Sobre os veículos, dezenas de homens armados e uniformizados apontavam as armas para os 2 carros. "É uma emboscada! Volta!" um dos homens gritou. O motorista do carro, que vinha logo atrás, engatou a marcha a ré
mas não conseguiu recuar mais do que 20 metros, pois um urutu surgiu de uma rua perpendicular, fechando a passagem. O condutor do automóvel não conseguiu frear a tempo e espatifou o porta-malas contra a grossa blindagem do tanque, que não se moveu. O outro carro que vinha à frente também fez menção de retornar, mas um tiro solitário atravessou o capô, abrindo um rombo no motor. O veículo começou a engasgar e finalmente morreu. Os ocupantes do carro se entreolharam, na dúvida sobre o que fazer. Mas ao verem centenas de soldados armados surgindo das lojas e dos prédios ao redor, ficou claro que era burrice esboçar qualquer reação. Todos os homens nos 2 carros ergueram as mãos imediatamente em sinal de rendição. Zack liderava um grupo, Silas, outro. Oliveira e Souza também coordenavam uma equipe cada um. Eles cercaram os carros e começaram a arrancar os homens dos veículos, obrigando-os a se deitar de cara no asfalto quente. Um deles tentou resistir, mas levou um safanão tão violento na cara, desferido por Zack, que sua cabeça começou a girar na hora. Um segundo depois, ele também era estirado junto aos seus companheiros. Ivan surgiu diante dos 8 homens rendidos, também portando um fuzil de assalto em mãos. Sua voz se elevou como um trovão. Qual de vocês está no comando? Sou eu, senhor. Aquele que respondeu se mostrava visivelmente assustado. Era um mulato corpulento e muito forte. E como você se chama? Ivan perguntou. Francisco, mas todos me chamam de Chicão. Muito bem, Chicão, levante-se. Ivan tentava disfarçar a irritação ao constatar que aquele cretino era o homem que abusara de Isabel. Chicão ficou de pé, mantendo as mãos erguidas sempre. Não fazia ideia do que aconteceria a seguir, mas sem dúvida não estava com coragem para discutir. Venha comigo. Ivan seguiu na direção do mesmo cruzamento no qual os urutus bloqueavam a passagem. Estava acompanhado de 10 homens e mulheres fortemente armados. Chicão o obedeceu, acompanhado de perto por Zack e mais meia dúzia de soldados. Chicão se perguntava o que aconteceria. Ele reparou nas grossas marcas dos pneus deixadas pela freada brusca do caminhão no dia anterior, e no íntimo começou a achar que, desta vez, os zumbis não eram os responsáveis pelo desaparecimento da equipe do caminhão-tanque. Ivan continuou andando rápido e virou à direita na avenida. Ali havia mais marcas de pneus. A diferença era que também viam-se diversos zumbis mortos. Cadáveres na rua, nas calçadas, por todos os lados. Pelo menos umas 20 criaturas abatidas. Chicão se apressou a acompanhar o ritmo de Ivan, que praticamente marchava em passo acelerado. Em seguida, ele virou à direita de novo, no quarteirão seguinte, repetindo o trajeto de Isabel e seus perseguidores menos de 24 horas antes. Após a esquina, o sangue de Chicão gelou. Ele sentiu os pelos do braço se ouriçarem e o coração disparar. O jipe estava parado no meio da rua, virado de costas para Chicão. Mais à frente, o caminhão-tanque. Os veículos estavam crivados de balas. O jipe tinha todos os pneus furados e buracos por todos os lados. Até os retrovisores foram arrancados. Com o capô levantado, dava para ver os raios de sol atravessando as múltiplas perfurações. O caminhão era ainda mais assustador. Os pneus do lado direito estavam murchos, deixando o veículo torto para aquele lado, dando a impressão de que tombaria a qualquer momento. O tanque de água mais parecia um queijo suíço esburacado por todos os lados. Parte da cabine fora destruída, como se tivesse sido explodida por uma granada de mão ou algum outro tipo de artefato explosivo. Havia também sinais de um princípio de incêndio. A lataria fora chamuscada pelas chamas. Por toda parte, sangue. No jipe, na rua, em torno da cabine do caminhão, e também havia marcas claras de corpos arrastados. Você conhecia os homens que estavam nesses veículos, certo? Ivan se virou dirigindo-se a Chicão. Sim, senhor. Chicão não tinha coragem sequer de olhar para Ivan. Nós os mandamos se render, mas eles preferiram reagir, e por isso não tivemos outra opção. Ivan sentenciou. Matamos todos.
Qual era o nome do motorista do caminhão? Inácio, senhor. Um covarde. Morreu de joelhos após atirar em um dos meus homens. E ainda por cima, teve a ousadia de implorar pela própria vida. Ivan falou sombrio. Quero que você volte para o lugar de onde veio e leve um recado para o seu chefe. Diga-lhe que Ivan Leão, sargento do Exército Brasileiro, ordena que ele e todos os demais se entreguem incondicionalmente até o fim do dia de hoje. Caso contrário, mataremos todos, assim como fizemos com seus amigos. E indicou a cena macabra. Chicão engoliu em seco. As pernas tremiam como uma vara verde. Quero deixar uma coisa clara. Não dou a mínima se vocês vão sair de lá vivos ou mortos, entendeu? Só me interessam o quartel e as armas. Se vocês se renderem, poupamos dor de cabeça e um bocado de sujeira. Ivan lançou-lhe um olhar assustador. Mas se vocês fizerem qualquer gracinha, mando matar um por um. Seja homem, mulher ou criança. Mando todos pra puta que o pariu, você entendeu? Essa é uma operação de reintegração de posse. Há abrigos para quem quiser, mas não será no quartel. Chicão estava tão apavorado que não conseguiu nem responder, limitando-se a fazer que sim com a cabeça. Em seguida, Ivan e seus homens conduziram Chicão de volta para um dos automóveis, o único que ainda funcionava. Seus companheiros não se encontravam mais deitados no chão, mas sim sentados na calçada, todos cabisbaixos. De tempos em tempos ouviam-se tiros. Aquele pelotão matava os zumbis que vagavam pela cidade e insistiam em tentar se aproximar deles. Chicão entrou no carro, deu a partida com todo o cuidado e manobrou o veículo devagar, tentando não fazer nenhum movimento em falso. Quando enfim pegou a avenida de volta e começou a ganhar velocidade, ele vomitou, lavando todo o painel do carro. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Emanuel esbravejou furioso. O exército está na cidade, é isso mesmo? Sim, e exige nossa rendição, pois quer ocupar o quartel. Chicão respondeu. Emanuel se levantou e colocou as mãos na cintura. Estavam todos preocupados. Até mesmo o Canino, dessa vez, se sentia disposto a deixar de lado seus desentendimentos com o líder para enfrentarem juntos aquela situação. E eu não vou me render, não sou louco. Eles vão matar todos nós, tenho certeza. Estamos escondidos na propriedade deles, Emanuel bufou. Eles vão matar todos nós, porque você criou um campo de concentração aqui, isso sim. Canino o acusou. Quando as pessoas começarem a revelar o que você fez e mandou fazer, os militares o fritarão no óleo fervente. Pode apostar. Alguma coisa contra, Canino? Você também não está aqui, comendo e bebendo do bom e do melhor? Você até pegou uma vadia para se divertir, Emanuel berrou colérico. Não ouviu o que o Chicão disse? Eles estão se lixando para os escravos, o que querem é nossa fortaleza. Repete isso que você falou, seu bosta. Canino se levantou de um salto. Estava farto da arrogância e da miopia daquele homem. Não morreria por causa dele. Os demais procuraram apartar a briga iminente. Sabiam que um tiroteio naquele momento só pioraria tudo. E se nós fugirmos? Podemos tentar escapar, largarmos isso aqui tudo para eles, um dos homens sugeriu. Enlouqueceu, imbecil. Fugir daqui para morrer nas mãos dos zumbis? Prefiro ficar e levar um tiro no meio da cara, Emanuel respondeu ríspido. Canino olhou pela janela na direção da cerca que separava o quartel da estrada municipal dos remédios. Seu sangue gelou com o que viu. Tarde demais para fugir, eles já estão aqui. Canino soltou um suspiro. Todos se levantaram e se acotovelaram ao redor da janela. Diversos blindados e veículos pararam no terreno que também pertencia ao quartel do outro lado da estrada. Entraram no meio do mato, estacionando em frente à cerca. Mais ou menos 20 veículos no total. Mais para trás, era possível avistar caminhões de transporte, entre outros. Ali, à distância, era possível avistar soldados armados circulando entre os tanques. Vamos acabar com a raça desses desgraçados, então. Também temos armamentos de guerra. Eles são fortes, mas não invencíveis. Se não nos entregarmos, eles nos matarão, Emanuel. Precisamos sair daqui agora. Chicão o encarou assustado. Emanuel refletiu por um instante. Ele podia ser cruel e violento, mas era também muito inteligente e um ótimo estrategista. Conhecia a forma de agir do exército.
Ele e o seu bando só sucumbiram quando as Forças Armadas resolveram participar da operação de desmonte da quadrilha. O exército sempre buscava o elemento surpresa, a melhor arma em conflito. Naquela operação, entretanto, abriram mão daquilo. Por quê? Se aquela era uma mera operação para retomar o patrimônio do exército, o melhor a fazer era chegar atirando, sem avisos ou ultimatos. Emanuel fitou seus homens e depois a janela. Canino não sabia por quê, mas começava a ter um mau pressentimento. Esses homens não vão invadir este lugar, não por enquanto, Emanuel afirmou por fim. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Uns discordavam e diziam que eles deveriam se render. Outros queriam saber por que ele dizia aquilo. Eles tomaram nosso caminhão para nos deixar sem água. É uma estratégia. Querem que a gente se renda. Tentarão nos cansar, é isso, Emanuel falou. Ou talvez queiram apenas economizar balas, Canino provocou. Mas ele também começava a pensar como Emanuel. Fala uma coisa, seu inútil. Você viu os corpos do nosso pessoal que o tal sargento disse que eles mataram? Emanuel perguntou para Chicão. Na realidade não, mas do jeito que o jipe e o caminhão ficaram, acho que não havia como eles sobreviverem. Você é um asno mesmo, Emanuel vociferou. Não vê que ele enrolou você? O cara preparou uma cena para assustar e você caiu como um pato. Aposto que não tocou um dedo no nosso pessoal. Esse fulano é puro fogo de palha. O grupo se manteve em silêncio por um segundo. Ainda tentavam acompanhar o raciocínio de Emanuel, menos Canino, que já estava um passo à frente, e sabia o que aconteceria. Ele estava em perigo. Canino discretamente fez menção de deixar a sala, mas Emanuel o deteve. Está indo onde, vira-lata? Pode ficar aqui. Emanuel trovejou. Vou ao banheiro. Ou você prefere que eu mije aqui mesmo, em cima de você? Canino disse, irritado, mas com uma ponta de temor que ele tentava desesperadamente disfarçar. No entanto, Emanuel era um predador e, como tal, ele farejava o medo e viu uma fissura na postura sempre firme do inimigo. Tá com medo do quê, Canino? Consigo ver que você tá assustado. Eu sinto o cheiro de um covarde traidor a quilômetros de distância. Emanuel se deliciava com os contornos que a situação começava a ganhar. Claro que eu tô com medo. O exército tá nos cercando e ameaçando invadir esse lugar, seu maluco. Tô com medo que você mate todos nós. Canino tentava despistar. Não, Canino. Seu medo é porque está escondendo algo. Você está tremendo e suando como um porco, porque enxergou o verdadeiro motivo desse monte de gente armada até os dentes ter decidido aparecer aqui depois de meses. E tá se borrando, porque eles sabiam onde atacar, como pegar nosso caminhão e nossa localização. Emanuel caminhava devagar na direção de seu interlocutor, ameaçador. Canino engoliu em seco. Ele sabia que agora as coisas engrossariam e não poderia contar com o apoio de seus homens que olhavam de Emanuel para ele, desconfiados. Essa confusão tem nome, Canino. Ela se chama Isabel. Emanuel falou por fim. Canino, numa fração de segundo, sacou a pistola e apontou para a cabeça de Emanuel. E todos os demais da sala, inclusive os homens que antes lhe deviam fidelidade, apontaram as armas na sua direção. Emanuel sorriu da situação. Havia uma pistola Glock apontada para o seu crânio e mesmo assim ele tinha sangue frio para se divertir, porque sabia que finalmente vencera seu maior inimigo. Você sabia que eles viriam, não é, desgraçado? Ela falou que traria ajuda, foi por isso que ela fugiu, não é mesmo? A sua piranha trouxe esses filhos da puta até o quintal da nossa casa. Emanuel cuspiu as palavras, acusando o Canino abertamente. Está me acusando sem provas. Eu devia matar você. Canino tentava manter-se firme, mas achava-se numa imensa desvantagem. Canino, fala que isso é mentira. Você não faria isso, não é? Rodrigo também apontava uma arma para seu líder, mas não queria acreditar nas palavras de Emanuel. Tem uma condenação de mais de 30 anos para cumprir. Não quero voltar para a cadeia, e muito menos morrer. Claro que fez. Ele sabia que a piranha traria ajuda. Com certeza combinaram tudo. Emanuel esboçava um sorriso sarcástico. E seu querido chefe guardou tudo para si, mesmo sabendo que se ela conseguisse estaríamos todos ferrados. Todos nós
Menos ele, é claro. E virou-se na direção de Canino, apontando o dedo em sua direção. Afinal, você é o garanhão dela. Aposto que sairá dessa como um maldito herói. Cala a boca, não é nada disso. Canino sentia as mãos suando, pois estava óbvio que todos acreditavam em Emanuel. Será mesmo, Canino? E se eu revistasse seu quarto, será que não acharia nada incriminador? Canino gelou. Agora entendia tudo. O bilhete. Emanuel sabia do bilhete. Canino levou um golpe tão violento na cabeça que quase rachou seu crânio. Ele estava desacordado antes mesmo de bater no chão. Ivan e seus homens se posicionaram estrategicamente em frente aos portões do quartel, enquanto outros 2 blindados rodeavam o gigantesco terreno buscando alguma movimentação. Eles encontravam zumbis a todo o momento que eram logo eliminados com o mínimo de barulho. Quanto menos criaturas aparecessem, melhor. Armaram algumas barracas de campanha e conversavam dentro de uma maior que, segundo Oliveira, era específica para montar centros de comando em operações de campo. Tratava-se de uma armação ampla que comportava diversas cadeiras posicionadas em círculo. Eu acho que tem uma chance de eles se renderem ainda hoje, Ivan comentou animado. Aquele tal Chicão ficou muito assustado com a cena que armamos. Você não presta. Precisava falar que tínhamos matado todos. Stella sorria. Você tinha que ver a cara dele. Foi impagável. Ivan deu risada. Foi mesmo. O cara deve ter se mijado de medo. Zack gargalhou. Aposto que agora eles devem estar crentes que somos um monte de loucos, porém muito mais bem equipados e numerosos. E ainda por cima sem água. Eles vão jogar a toalha logo logo. Ivan deu de ombros. Isabel ouvia tudo com uma dose especial de satisfação. A simples ideia de Chicão morrendo de medo já era um prazer por si só. No fundo, ela odiava aquele desgraçado mais do que odiava Emanuel. Você os liberou? Tem certeza que foi a melhor coisa a fazer, Ivan? Não tínhamos como mantê-los presos, Stella. Dariam mais trabalho ainda. Nós os desarmamos e botamos para correr com a promessa de que, se eles aparecessem, mataríamos todos. Duvido que voltem. Estavam apavorados demais. Sim, eu sei. Mas Isabel poderia tê-los interrogado, obtido mais informações. Stella se mostrava pensativa. Não seja estraga-prazeres, amor. A melhor parte do meu dia foi fazer aqueles idiotas saírem correndo. Permita-me um pouco de diversão de vez em quando. Todos gargalharam naquela brincadeira de Ivan, até mesmo Stella. O grupo ainda conversava animado quando foi interrompido pelo soldado Silva. Ele chegou com um olhar preocupado e disse: Ivan, temos problemas. Acho que agora as coisas vão engrossar. Meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Isabel olhava pelo binóculo. A mais ou menos 200 metros da cerca dentro do quartel, havia um prédio de 6 andares com um heliporto no topo que fora construído no ano anterior à catástrofe zumbi para centralizar toda a administração do complexo. Era o edifício mais alto e mais moderno do Comando de Aviação do Exército e era lá que Emanuel e seu grupo costumavam se reunir. O telhado desse edifício oferecia a melhor visão da estrada e do acampamento improvisado por Ivan e seus comandados. E exatamente no topo desse prédio viam-se 10 pessoas vendadas e com as mãos para trás, aparentemente algemadas. O grupo era composto por 2 meninas, 2 mulheres e 6 homens. Vigiando-os havia cerca de 8 homens armados, todos encapuzados. Os 10 reféns eram mantidos perfilados lado a lado, próximos da beira do prédio. O vento soprava forte, fazendo os cabelos das mulheres esvoaçarem. O que será que aconteceu? Esses caras não acreditaram no nosso pequeno teatro? Nem mesmo o sangue dos zumbis que espalhamos ao redor dos veículos foi capaz de convencê-los? Ivan perguntou pensativo. De alguma forma ele percebeu que não somos os loucos psicopatas que queríamos que ele acreditasse que éramos. Stella observava a cena com o binóculo que Isabel acabara de lhe passar. Devo supor que são todos reféns, certo, Isabel? Inclusive os homens? E ofereceu o binóculo a ela de volta. Pior do que isso. Todos eles trabalhavam na lavoura comigo, Isabel afirmou. Então eles sabem que você está aqui. Estão mandando um recado para você. Nosso plano furou. Ivan balançou a cabeça preocupado.
Isso significa que... Isabel começou a frase, mas não conseguiu finalizar. Sim, significa, infelizmente, que o seu namorado está muito encrencado. Desculpe a franqueza, minha amiga, mas talvez ele já esteja morto. A situação era grave demais para Ivan perder tempo sendo gentil. Stella lançou um olhar de reprovação para ele, apesar de ser forçada a concordar com o marido. Continuaram observando a cena, aguardando algum novo acontecimento. Sabiam o que aquilo tudo significava. A qualquer momento, alguém do grupo de Emanuel se manifestaria. E foi isso mesmo o que aconteceu. Avistaram o momento exato em que o portão se abriu e um jipe saiu, ocupado pelo motorista e 2 homens. Um trazia uma bandeira branca em mãos. O outro estava todo vestido de militar, inclusive usando um par de óculos Ray-Ban preto. Pela empáfia daquele ali, aposto que é Emanuel, certo? Ivan perguntou para Isabel e confirmou com a cabeça. Acho melhor você se esconder, Isabel. Vamos tentar enrolar esse cretino. Isabel não discutiu a ordem de Stella e voltou para dentro da barraca. Ivan, Stella e mais 20 homens armados avançaram alguns passos aguardando o jipe se aproximar. O veículo estacionou a cerca de 15 metros de distância e, logo em seguida, Emanuel e o seu guarda-costas desceram do veículo e vieram caminhando, em toda a calma. Agora era Emanuel que segurava a bandeira branca enquanto seu capanga vinha ao seu lado com um fuzil nas mãos. Emanuel mediu Ivan e Stella de cima a baixo. Logo, percebeu que aqueles 2 eram os líderes daquele grupo. Emanuel e seu parceiro pararam a menos de 3 metros de distância. Boa tarde. Desculpe o mau jeito, mas eu não estava preparado para receber visitas aqui no meu humilde lar. Emanuel iniciou a conversa. Aqui não é a sua casa. Vocês estão numa propriedade do Exército Brasileiro e eu exijo que saiam imediatamente. Ivan o encarava sério. Você deve ser o terrível sargento Ivan, acertei? Emanuel o fitava de uma forma indecifrável. O próprio. E você, como se chama? Não precisa fazer teatro, você sabe meu nome. Emanuel afirmou convicto. Sei muito bem por que estão aqui. Eu estou aqui para recuperar uma propriedade que foi usurpada por um bando de ladrões. Retirem-se agora ou ordenarei a invasão. Você está blefando, senhor suposto sargento. Você não vai invadir nada. Isso aqui é uma missão de resgate. Aposto tudo o que você quiser. Não me provoque, eu acabo de dar uma ordem clara e direta. Você tem 10 minutos para cumpri-la. Do contrário, todos morrerão. Ivan virou as costas, já retornando para a barraca. Enquanto isso, os soldados vigiavam os 2 visitantes prontos para atacar ao menor sinal de perigo. Ivan mal deu 5 passos e ouviu a voz de Emanuel atrás de si. Você viu que temos reféns no topo daquele prédio, não? Emanuel perguntou com um olhar estranho. Eu vi um grupo de desconhecidos vendados. Não sei nada de reféns. Ivan sentia que acabara de perder o controle da situação. Claro, Ivan. Eu esqueci, você não se importa, não é mesmo? Ato contínuo, Emanuel se voltou na direção do prédio no qual os reféns eram mantidos, onde um dos homens dele observava o encontro à distância com um binóculo. Ele fez um gesto muito simples e não deixava dúvida do que se tratava. Passou o dedo indicador pelo pescoço, de um lado ao outro. Aquele era o sinal combinado. O capanga largou o binóculo e se posicionou atrás de uma das meninas. Aquela garota se chamava Natália. Tinha apenas 16 anos e adorava videogame. Depois que os pais morreram, ela fugiu para o quartel com alguns outros sobreviventes e acabou presa naquela armadilha mortal. Do que ela mais sentia falta na realidade era do seu cachorro, um filhote de dálmata chamado Simba, em homenagem ao personagem de um famoso desenho. A menina estava apavorada, perdida nas trevas com a venda nos olhos. Por isso mesmo, não percebeu quando o homem se posicionou logo atrás. Ele não falou nada. Apontou o fuzil e deu um tiro que entrou pela parte posterior da cabeça da garota e saiu pela testa, despedaçando o crânio. Os demais reféns vendados se sobressaltaram com o barulho ensurdecedor. E o cadáver de Natália tombou para a frente, despencando do edifício de 6 andares e se espatifando no estacionamento mais abaixo. Stella levou as mãos ao rosto perplexa. Ivan piscou 2 vezes e encarou Emanuel, que
que o enfrentava em claro desafio. Ivan sacou a pistola do coldre e apontou para a cabeça daquele assassino, disposto a dar um tiro entre os seus olhos. Emanuel ergueu os braços e começou a falar. Eles têm ordem para atirar em todos aqueles reféns, se você fizer qualquer coisa contra mim. E eu garanto que eles obedecerão. Temos umas 90 pessoas lá dentro para matar. Emanuel não sorriu, para não exagerar na provocação. Mas por dentro estava muito satisfeito, pois conseguira comprovar o ponto fraco daquele grupo. Ivan continuava apontando a arma para a cabeça daquele cretino, sem conseguir decidir o que fazer. Queria muito apertar o gatilho, mas sabia que não podia correr o risco. Isabel tinha razão. Aquele homem era louco. Não quero machucar ninguém, mas você não me deu escolha. Espero que esteja disposto a negociar, ou muitos outros vão morrer. Emanuel continuava com as mãos para cima. Ivan não podia acreditar naquela situação. Seus piores temores se concretizavam. O plano todo estava desmoronando. Teria que ser firme naquele momento. Caso contrário, todos eles estariam nas mãos de um psicopata. Eu sempre estou disposto a negociar, Emanuel. Ivan falou em um tom sinistro. Agora você sabe o meu nome? Curioso, não? Emanuel esboçou um sorriso vitorioso. Sim, eu sei o seu nome. O que não sei é o nome desse homem que está acompanhando você. Ivan apontou a arma para o capanga armado que acompanhava Emanuel e deu um tiro bem na testa dele. Foi tão repentino que o infeliz não esboçou nenhuma reação. Apenas tombou inerte para trás, com pedaços do cérebro esparramados pelo chão. E agora não faz a menor diferença, não é verdade? Logo em seguida, Ivan soprou a fumaça que saía do cano da pistola ao estilo John Wayne. Stella observava a cena com os olhos arregalados. O marido começava a virar o jogo naquela disputa na qual o mais cruel venceria. Os homens de Emanuel ficaram alvoroçados no topo do prédio, um tomando os binóculos das mãos do outro. Um deles olhava para Emanuel lá de cima com os braços abertos, como se perguntasse, e agora? Para o líder. Emanuel fitou o cadáver do capanga, depois seus interlocutores e, por fim, seus homens. Em seguida, ele fez um gesto de negação para eles. Ficara claro que matar mais um refém poderia ser a gota d'água. Ivan não era de brincadeira. É assim que eu negocio. Para cada refém que você matar, eu mato um dos seus homens. Estamos quites agora, certo, Emanuel? Emanuel olhou com dureza para Ivan. Não estava acostumado a lidar com homens de farda que resolviam as coisas como se fossem bandidos. Aquilo era novidade. Sim, estamos quites. Emanuel não conseguiu disfarçar a contrariedade. Muito bem, vamos ao que interessa. Quero negociar sua rendição. Eu nunca me rendo, Ivan. A piranha não lhe disse isso? Emanuel perguntou com ódio no olhar. Nós não conversamos tanto assim, mas ela nos informou que você não passa de um assassino, covarde e estuprador. Stella se meteu entrando na conversa. Por favor, meu bem, não interfira na conversa dos homens. Você poderia ser uma boa dona de casa e trazer um cafezinho para mim? Que tal? Emanuel respondeu sarcástico. Emanuel, meu nome é Stella e eu agradeço muito por você vir até aqui. Por que, meu anjo, você ficou feliz por me conhecer? Porque agora eu pude dar uma boa olhada na sua cara e ficará muito mais fácil estourar sua cabeça com o meu rifle. Você irá morrer e serei eu quem irá matá-lo. Stella o olhava com frieza. Emanuel não se abalou. Ele nunca se abalava. Já estivera sob a mira de uma arma inúmeras vezes e fora ameaçado em diversas ocasiões. Aqueles dois eram durões, mas não lhe davam medo. Veremos, Stella, veremos. Emanuel se limitou a dizer. Muito bem, Ivan, eis os meus termos. Vocês vão embora e nunca mais voltam e eu não mato mais ninguém. É bem simples na realidade. É uma pena, não posso aceitar. Só sairei daqui com todos os reféns livres. Ivan falou com tranquilidade. Não obrigarei ninguém a vir comigo, mas quem quiser será bem-vindo. Você tem razão, pode ficar com o quartel e com as armas. De fato, não foi por isso que viemos. Eu acho mesmo muito digno da sua parte estar preocupado com a minha equipe de trabalho, mas não posso abrir mão dela. Sabe como é? Eles são, por assim dizer, a minha apólice de seguro. Ao que me consta, você gosta de se referir a eles como escravos. Isso é uma tremenda besteira. Não importa como os chamam.
O que importa é o que eles representam. E no momento eles são a minha garantia de que vocês não vão bancar os valentões. Emanuel afirmou áspero. Eles não são sua propriedade, e eu não aceito que os mantenha presos. O olhar de Ivan era de aço. Nesse caso, prepare-se para cavar um monte de covas, porque daqui eles só saem mortos. Emanuel ameaçou, olhando fixo para Ivan enquanto apontava para o quartel. E você? Prepare-se para ter uma morte bem lenta. Eu o deixarei morrendo de sede e de fome. No final, você implorará, torcendo para que eu o mate. Eu garanto, Emanuel, você acertou muitas coisas até agora, mas numa delas você passou longe. Não faz a menor ideia do que sou capaz. Você acha que me conhece, mas eu garanto que você ainda não me viu furioso de verdade. Creio que chegamos a um tremendo impasse aqui. Emanuel comentou sinistro. Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com você. Chegamos a um enorme impasse. Emanuel se virou de costas calmamente e caminhou até o jipe. Ivan e os demais ficaram atentos. Ele não parecia ainda ter encerrado o assunto. Eles desconfiavam de que talvez o bandido tivesse ido buscar algo no veículo. Emanuel pegou algo no banco e retornou. Numa das mãos trazia um rádio. Na outra, uma espécie de embrulho pequeno que não dava para identificar do que se tratava. Isso aqui é para você, para nós dois podermos manter contato. Acho que precisaremos pensar em uma solução para o nosso dilema. Já está sintonizado na frequência correta. É só me chamar. Emanuel passou o aparelho para Ivan. E isso aqui é um presente meu para Isabel. Diga que estamos com saudade. E entregou o pequeno embrulho para Ivan, que teve um mau presságio com aquele gesto. Logo em seguida, Emanuel girou nos calcanhares e retornou ao jipe. O motorista colocou o veículo em movimento e se afastou rápido, deixando para trás Ivan, Stella e o grupo de soldados. O casal não trocou nenhuma palavra, nem entre si, nem com o resto da equipe. Voltou para a barraca ampla, acompanhado dos seus principais camaradas. Isabel também os aguardava lá. Como foi a conversa? Isabel perguntou assim que os viu. Eu ouvi tiros. O que foi que aconteceu? Isabel, Emanuel sabe que você está aqui e mandou este pacote. Ivan mostrou o embrulho na palma da mão. Acho melhor você se preparar para o pior. Isabel olhou para o embrulho, algo do tamanho de um tubo de pasta de dentes enrolado numa folha de caderno comum. Ela o desembrulhou, com um péssimo pressentimento do que viria a seguir. O papel de embrulho era a carta que ela deixara para o namorado, a mesma que o denunciara mais cedo. E no meio do papel, embrulhado num pedaço de plástico ensanguentado, um dedo humano. O dedo de um homem adulto. Stella tentava acalmar Isabel, que estava inconsolável. A líder não sabia o que dizer que pudesse tornar aquela situação menos dramática. Ele está morto. Meu Carlos foi assassinado e a culpa é minha. Isabel se lamentava aos prantos. Calma, você não tem como afirmar isso. Claro que a situação dele é grave, mas talvez ele agora seja mantido refém também. Pelo tipo de relacionamento que Canino mantinha com você, pode ser que esse tal Emanuel o esteja vendo como uma razoável moeda de troca. Stella ponderou. Enquanto isso, Ivan se reunia com os demais líderes. Ele estava furioso e não fazia esforço para disfarçar. Eu avisei, não foi? Eu queria chegar aqui com tudo, pegando os caras de surpresa e desmantelando essa quadrilha de um golpe só. Agora aqui estamos nós, centenas de homens de um lado e quase 90 reféns do outro. Ivan esbravejou. O que pretende fazer? Você acha que a ideia de os mantermos sem água não faz mais sentido? Souza perguntou desanimado. Eu acho que agora que eles sabem nossas intenções, ficou tudo muito complicado. O plano só fazia sentido enquanto posávamos de militares cruéis e sanguinários. Agora, isso não vai mais colar. Eles vão começar a matar reféns e teremos que ceder. Sinto muito, Ivan. Eu devia ter avisado da carta. Isabel não estava participando da reunião, mas acompanhava cada palavra. A culpa não é sua, a culpa é minha. Eu devia ter seguido meus instintos. Era óbvio que eles usariam mulheres e crianças para nos intimidar. Tudo isso aqui foi uma péssima ideia. Ivan disparou, fazendo Souza se encolher. A culpa é minha, Ivan. Eu que tive a ideia. Souza afirmou resignado, sentindo-se responsável pela morte da pobre menina. Não, a culpa é minha. Vocês todos são minha responsabilidade. Eu preciso tomar conta de vocês.
Quando abandono a minha condição de líder, as coisas dão errado. Aquela resposta de Ivan incomodou a todos. Mas parecia que eles eram crianças que não sabiam se cuidar sozinhas. Porém, ninguém ousou retrucar, nem mesmo Stella. Muito bem. Alguém tem alguma sugestão de como iremos resolver isso? Cabo Oliveira perguntou. Eu irei resolver isso, Oliveira. Terei uma boa conversa amanhã com aquele tal de Emanuel. Ele que se prepare. Eu estou só me aquecendo. Ivan falou sombrio. Mantenham a vigilância e protejam o perímetro. E preparem-se, isso aqui vai longe. No dia seguinte, Ivan falou com Emanuel pelo rádio e pediu uma reunião. Combinaram que seria no meio da estrada, em campo aberto. No horário combinado, encontraram-se Ivan e alguns homens, Emanuel com diversos outros. 2 cadeiras solitárias foram posicionadas uma em frente à outra. Da mesma forma do dia anterior, sobre um dos prédios, um grupo de reféns estava vendado e algemado, com homens armados vigiando-os. Bom dia. Veio se despedir? Já estão de partida? Emanuel começou a conversa. Não, eu vim dizer que estamos prontos para aceitar seu pedido de rendição. Ivan afirmou sério. Mas que perda de tempo. Se era só isso, eu tô indo embora. Diga-me uma coisa, quanto de água sobrou? Ivan perguntou a queima-roupa. O suficiente para suportarmos o tempo que for necessário, eu garanto. Você está mentindo. Aposto que você não tem água para mais do que uma semana. Ivan sorriu. Eu lhe digo que temos bem mais do que isso. Emanuel respondeu desconfortável, começando a ficar preocupado. Entendi, vizinho. Bom, nós vamos descobrir, não é mesmo? Ivan se mostrava relaxado. Vizinho? Acho que não entendi o seu comentário. Emanuel ficou um tanto irritado. Você entendeu sim. Não iremos embora. Vamos ficar bem aqui. Você é louco? Terá que ficar aqui meses. Emanuel debochou. Estamos preparados para ficar aqui durante anos. Ivan falou sério. Eu só preciso ter paciência. Você está quase sem água. E eu, no entanto, posso ir buscar na hora que eu quiser. Então traga-me água, senão eu mato os reféns. Esqueceu quem está dando as cartas aqui? Eu troco os reféns por água. Uma pessoa por galão. É pegar ou largar. Veremos. Vou mandar matar uma criança dessa vez. Emanuel sacou o rádio que trazia consigo. Está bem. Ivan, por sua vez, apanhou o rádio que trazia à cintura e ordenou. Franco-atiradores em posição. Matem 2 homens para cada refém assassinado. Emanuel parou com o rádio próximo ao rosto. Ficou avaliando Ivan por um instante. Você não está pronto para jogar esse jogo, rapaz. Não tem colhões para isso. Emanuel disse com suavidade. Talvez sim, talvez não. Mas diga-me, você vai correr o risco, meu chapa? Você terá as mãos sujas de sangue, muito sangue. Sua teimosia vale isso? Emanuel ainda avaliava seu adversário. Comigo eles estão seguros. Qual é o problema? Essas pessoas merecem ser livres. O que você criou aqui é sua própria versão de um campo de concentração. Isso não é vida. E tampouco este lugar é seguro. O risco de ficar aqui é enorme. E o perigo ao qual me refiro não são os zumbis. Emanuel avaliou a situação brevemente. Ele imaginava estar seguro com seus reféns, mas agora as coisas se complicavam. Teria de arriscar, não tinha escolha. Eu entrego 10 reféns, em troca de um caminhão-tanque cheio de água. Emanuel ofereceu. 20 reféns, ou meio caminhão, o que você preferir. Ivan contrapôs. Sem acordo. Não vou me sujeitar a isso. Emanuel levantou-se irritado. Ivan também se levantou, mas não falou nada. Apenas virou as costas e deixou Emanuel falando sozinho. Acabara de dar 10 passos, quando o seu interlocutor o interrompeu. Está bem. 20 reféns por um caminhão-tanque. Emanuel cedeu contrariado. Você é desaforado, garoto. Nunca vire as costas para mim. Eu digo a mesma coisa, Emanuel. Se eu fosse você, começava a dormir com o olho aberto. As coisas estão apenas começando a ficar ruins. E assim, o cerco começou. Os primeiros dias foram de trabalho intenso.
Ivan ordenou que buscassem mais comida, mais equipamentos, mais remédio, munição e uma infinidade de coisas. Devido às condições insalubres e à promessa de um longo período de cerco, Adriana voltou para o condomínio Colinas. Aquele não era o ambiente para uma mulher grávida de 7 meses. Stella, porém, estava decidida. Fazia questão de ficar. Acabaria com a raça daquele homem, mesmo que, para isso, tivesse de enfrentar inúmeras hordas de zumbis. Ela aceitava até mesmo dar à luz no meio da lama do acampamento. Nada mais importava agora. E logo numa das primeiras noites, um bando de zumbis se aproximou e atacou o acampamento com ferocidade, deixando um saldo de 3 mortos. Ivan e Stella saíram da barraca de dormir atirando, ainda descalços, sem ter tempo para nada. Ivan sentiu o vento gelado e úmido atingir o rosto ao sair da barraca, o que fez seu corpo inteiro se arrepiar. Imediatamente viu mais de 10 criaturas vagando pelo acampamento, enquanto os soldados responsáveis pela vigilância atiravam contra os atacantes. Alguns soldados se debatiam em luta corporal contra as feras, e outros gritavam em meio a mordidas. Ivan abateu uma criatura e Stella atingiu outra, enquanto mais e mais soldados chegavam. Em poucos instantes, o acampamento estava seguro de novo, mas 3 companheiros foram contaminados e tiveram que ser sacrificados para a consternação de todos. Emanuel e seus capangas assistiram parte daquela tragédia sorrindo de satisfação. Ele começou a imaginar que, muito em breve, Ivan e Stella se intimidariam em função dos perigos que aquela campanha envolvia e desistiriam da investida. Mas aconteceu exatamente o contrário. Os soldados do condomínio Colinas começaram a fazer treinamentos para aumentar a velocidade de resposta em caso de emergência. Aquela situação era incrivelmente problemática. Até exercícios surpresa foram organizados. Precisavam estar prontos para condições similares a uma verdadeira guerra. Quando soar o alarme, todos têm de estar prontos em, no máximo, 3 minutos, entenderam? 3 minutos. Esse tempo é a diferença entre a vida e a morte. Ivan berrava para os demais. Isso aqui não é o condomínio. Isso aqui não é uma brincadeira. Este é o mundo real. Estamos em campo aberto e tremendamente vulneráveis. Cavaram trincheiras e cercaram um acampamento de arame farpado para, desse modo, manter os zumbis afastados. Até mesmo pequenas torres de observação foram improvisadas. Os blindados eram mantidos sempre alinhados de costa uns para os outros, criando assim um círculo no meio do qual ficava o acampamento. Sempre havia dezenas de soldados montando guarda, usando de preferência armas com silenciadores, numa tentativa de, assim, atrair menos criaturas. Porém, não adiantava. Sempre acabavam fazendo barulho e isso atraía mais zumbis. Certa ocasião, Ivan mandara um grupo buscar mantimentos no condomínio e, depois de algumas horas, recebeu um comunicado preocupante. Senhor, não conseguimos entrar no condomínio Colinas. A quantidade de criaturas cercando o local aumentou demais. O soldado informou estupefato. Eles têm pressionado o ônibus novamente. Estão todos com medo de que nossa muralha tombe. Precisamos dos mantimentos, estamos quase sem comida. Ivan balançou a cabeça preocupado. Não tem como, senhor. Teremos que tentar de novo depois. Tirar o ônibus do caminho agora é suicídio. Os zumbis invadirão tudo se fizermos isso agora. O soldado respondeu pesaroso. Por conta daquele incidente, levaram 4 dias até finalmente dispersarem os zumbis e conseguirem entrar no condomínio para buscar suprimentos. Ivan e os demais tiveram que empreender uma expedição de emergência por Taubaté para conseguir alimentos às pressas, invadindo um mercado. Aquilo custou a vida de mais um soldado, que foi surpreendido por um zumbi em um corredor, além de 24 horas sem comida. E a cada dia que passava, sofriam mais e mais ataques de feras. As criaturas avançavam quase sempre à noite, mas durante o dia, às vezes, ocorriam incidentes também. Certa vez, Ivan e seus homens conversavam na barraca principal, quando começaram a ouvir tiros. Aquilo vinha se tornando uma rotina estressante. Quando saíram, viram um grupo de cerca de 60 zumbis avançando pelo matagal que tomava aquele terreno no qual se instalaram. Era um grupo de criaturas grotescas e maltrapilhas. As roupas de alguns dos zumbis já se esfacelavam e eles avançavam nus em pelo, exibindo corpos cheios de lacerações pútridas e completamente imundos. O bando avançava rápido, embora de forma trôpega, passando pelo capim alto que já tomara aquela parte dos arredores do quartel.
Ivan observou os atacantes e mandou todos tomarem suas posições. Stella também surgiu com seu rifle. A barriga dela já estava bem mais evidente. O terceiro filho do casal crescia agora em ritmo acelerado. Isso vai fazer mal. Essa arma tem um coice que nem eu aguento direito. Não sei por que você gosta tanto de usá-la, Ivan reclamou. Isabel também se aproximou. Ver os zumbis avançando a deixava nervosa, mesmo com os grossos rolos de arame farpado cercando todo o perímetro. Stella não respondeu ao marido. Apenas aproximou-se do arame, levou o rifle à altura do ombro, mirou em um zumbi, que daquela distância a olho nu era do tamanho de um grão de feijão, e apertou o gatilho. O estrondo foi tão alto que até Emanuel e seus homens correram ao telhado para ver do que se tratava. Ficaram admirados observando a cena pelos binóculos. Estavam todos sujos e muito mais magros. Emanuel tinha olheiras bem definidas e a pele ressecada. Encontrava-se visivelmente doente também. Ivan estava impondo um duro e necessário castigo a todos que viviam naquele quartel. A cada disparo de Stella, um zumbi desmoronava. Uma das feras que avançava praticamente voou para trás com um disparo certeiro que atingiu seu nariz e explodiu sua cabeça, e vários dentes voaram no meio do caminho. Outra criatura levou um tiro no peito e caiu para trás. Quando sentou-se no chão, um segundo projétil despedaçou seu crânio, fazendo sangue e massa encefálica jorrar. Stella engatilhava e disparava em velocidade frenética. Ela não demorava quase nada para mirar. Emanuel observou aquilo e se assustou, lembrando-se da ameaça que ela fizera no dia em que se conheceram. Quando o bicho pegar, precisamos tomar cuidado com essa louca. Ela é um perigo, Emanuel sentenciou. Quando os zumbis chegaram perto o suficiente para serem alvejados pelos demais, o grupo já havia diminuído em mais de 20 seres. O resto foi abatido com facilidade pelos demais soldados. Quero manter minha pontaria afiada. Tenho certeza de que em breve vou precisar dela. Stella respondeu por fim, fitando Ivan nos olhos. Em seguida, retornou à barraca. Aquele já era o 45º dia de cerco. Do lado do grupo de Ivan e Stella, as coisas iam de mal a pior. O acampamento improvisado acabava sendo muito propício para doenças e por isso, de tempos em tempos, procuravam alternar os soldados com os membros do corpo de segurança que permaneceram no condomínio. As condições eram insalubres. Eles agora estavam no meio do inverno e fazia muito frio ali, em campo aberto, em pleno interior do estado de São Paulo. As manhãs começavam sempre geladas, com o mato coberto de orvalho e o vento cortante castigando todos. Certa ocasião, em um dos vários ataques que sofreram, tiveram mais 2 baixas. Um grupo de soldados que fora incumbido de buscar água para o acampamento foi surpreendido por um bando de zumbis de forma muito similar ao que acontecera com o grupo de Emanuel meses antes. Um rapaz de pouco mais de 20 anos foi cercado e literalmente despedaçado pelas feras famintas. Outro soldado, um homem mais maduro de cerca de 40 anos, tentou intervir e teve o mesmo destino. Os demais soldados chegaram e abateram todos os mortos-vivos com tiros de fuzil, mas era tarde demais. Só restava explodir a cabeça de uma das vítimas. O outro nem sequer foi necessário, pois sua cabeça fora esmagada e o cérebro devorado. Ivan e Stella foram pessoalmente conferir o estrago. Era uma das cenas mais grotescas que eles já presenciaram. O que houve aqui? O que isso significa? Ivan perguntou perplexo. Acho que os zumbis estão ficando mais violentos, mais selvagens. Stella franziu a testa. Talvez seja porque o suprimento de comida está cada vez menor. E isso talvez os deixe mais agressivos. É uma boa teoria. Vamos torcer para que esse tenha sido um evento isolado. Ivan observava um pé humano caído no meio da cena nauseante. Os zumbis desmembraram as vítimas completamente e despedaçaram até mesmo o tronco de uma delas. Algo de uma violência sem precedentes. Ivan e Stella voltaram com os semblantes pesados para o acampamento. O moral do grupo estava baixo. Todos se mostravam muito cansados e abatidos. Era impossível ter uma noite decente de sono ali. E até mesmo os pernilongos não davam trégua. E eles também morriam de saudade e preocupação pelos filhos pequenos que se achavam sob os cuidados de voluntárias no condomínio. A comida também vinha sendo racionada. Depois dos incidentes para a busca de alimentos, passaram a procurar economizar tudo o que podiam.
Em mais 2 trocas de reféns, eles conseguiram libertar mais 40 pessoas em troca de água, mas sabiam que ainda havia muito mais. Relatos davam conta de quase 40 indivíduos presos ainda. Cada nova troca era uma festa, um passo adiante naquele jogo de xadrez no qual somente o mais teimoso, o mais tenaz, venceria. Os libertos eram atendidos com graus diferentes de desidratação e desnutrição e narravam os horrores vividos naqueles dias duríssimos. Depois que vocês chegaram, as coisas pioraram demais. Os banhos foram proibidos, a carga de trabalho aumentou muito e a cota de água e comida diminuiu pela metade. Emanuel quer estocar alimentos. Também, quase não se ligam mais as luzes. À noite, a escuridão é total. Um senhor de cerca de 60 anos relatava, tomando uma tigela de sopa ávido. Cheirava tão mal que Stella precisava se controlar para não falar com ele com as mãos cobrindo o nariz. Percebemos isso tudo também. Sentimos muito por tanto sofrimento, mas é a única forma de tentar fazer esse louco ceder. Stella comentou em tom de desculpas. Outra pessoa que vivia seu próprio inferno era Isabel. A cada novo liberto que ela encontrava, fazia a mesma pergunta, a mesma dúvida que assolava todos os dias. Você viu o canino? Sabe me dizer se ele ainda está vivo? E em todas as ocasiões as respostas eram as mesmas. Eu não sei, ninguém nunca mais teve notícias dele. Isabel chorava todas as noites. Ela se lamentava por ter escrito o bilhete, por ter fugido, por ter conhecido aquele lugar, por estar viva. Nunca se perdoaria pelo mal que causara ao amado. Outra parte de sua rotina infernal era falar com Jezebel uma vez por semana. Sentia-se culpada por aquilo, mas o fato era que conversar com a irmã era um fardo pesadíssimo. A cada novo diálogo, Isabel se sentia pior, porque ela não tinha uma resposta para a pergunta que não queria calar. Bel, quando vocês vêm me buscar? Jezebel perguntava chorosa. Isabel se desdobrava em argumentos explicando por que ainda não era possível realizar aquela empreitada. As coisas no quartel estavam complicadas e não havia recursos para aquela missão. Jezebel precisaria esperar mais um pouco. Isabel, estou com febre há 3 dias. Vou morrer desse jeito. Jezebel se queixou aos prantos. Não tenho mais nada para comer. Estive revirando ontem uma caçamba de lixo para tentar encontrar algo, mas estava tudo podre, não havia condições. Vocês vão me matar. Isabel ouvia aquilo tudo em silêncio, com a respiração pesada. Sentia vontade de gritar de ódio, queria pular aquele cercado e matar Emanuel com as próprias mãos, arrancar seus olhos com as unhas. E depois pegaria um tanque e iria atrás de Jezebel, sozinha, se fosse o caso. Na realidade, ela só não concretizava essa segunda parte dos seus delírios por causa de Canino. Isabel não aceitava se afastar do acampamento nem um minuto sequer. Ela precisava saber. Precisava descobrir. Se ao menos Emanuel mostrasse o corpo dele, aquilo seria libertação. Mas aquele sádico fazia questão de deixá-la no escuro. E aquela dúvida era enlouquecedora. Certo dia, ela pediu para Ivan deixá-la falar com Emanuel pessoalmente. Um simples aperto de mão poderia ser a solução. Mas Ivan não permitiu. Emanuel não permite mais ninguém se aproximar dele. Nossas conversas são apenas pelo rádio agora. O cara está arisco, desconfiado e muito zangado. Se ele a encontrar, tenho medo de que a mate. O cretino já fez diversas ameaças a você. Emanuel a culpa por tudo. E ele não está errado. A culpa é toda minha. Eu coloquei todos nós nessa enrascada. Isabel olhava o acampamento enlameado, os soldados cansados daquela rotina massacrante, andando no meio do frio inclemente, e se lembrava de que dentro do quartel estava pior, muito pior. Se a situação dos prisioneiros transformados em reféns era ruim ao extremo, a de Emanuel também não era das melhores. Emanuel estava acostumado a ter do bom e do melhor no quartel, porque antes obrigava os homens a conseguirem pequenos mimos na cidade para ele. Garrafas de uísque, cigarros, algumas comidas diferenciadas para sair da rotina insossa da cozinha do quartel e até mesmo roupas novas estavam entre seus artigos favoritos. Agora, tudo isso acabara. Ele estava na vala comum. Além do mais, na sua cabeça, Stella o perseguia o tempo todo. A bela morena de olhar frio e pontaria prodigiosa surgia nos seus pensamentos o tempo todo. Seu aviso fora claro e contundente. Ela jurou que iria matá-lo.
E por isso Emanuel descarregava seu medo e seu ódio nos demais. Distribuía castigos e espancava reféns. Acima de tudo, violentava mulheres. Não fazia isso por prazer, mas por vingança. Em cada vítima, ele imaginava o rosto de Stella. Quando tomava uma mulher à força, sua maior alegria era imaginar que se tratava da esposa de Ivan que estava ali, subjugada, implorando para ele não machucá-la. E quando isso acontecia, ele batia mais e mais. Emanuel proibiu que seus homens matassem quem quer que fosse. Os reféns eram a única moeda de troca da qual dispunham e ele temia a retaliação de Ivan. O cheiro de suor e gordura impregnava diversos ambientes, e as roupas estavam tão imundas que poderiam parar em pé. Emanuel, seu grupo e seus reféns estavam cada vez mais se assemelhando a mendigos. Chegou a um ponto em que não podiam mais sequer acionar as descargas dos banheiros, e o cheiro dos excrementos começava a ficar insuportável. Com a falta de água, a plantação também secara, e o frio intenso piorava tudo. Como não havia como ir à cidade buscar cobertores ou agasalhos, o sofrimento só aumentava. Aquela privação sem limites mexia com os nervos de todos. Incidentes eram cada vez mais comuns envolvendo os homens de Emanuel, que em certas ocasiões brigavam entre si. Até mesmo uma tentativa de motim ocorreu. Meia dúzia de homens que eram mantidos presos se rebelaram contra o bando que controlava o quartel e tentou roubar as armas de alguns capangas que montavam guarda. Foi uma péssima ideia, pois acabaram sendo contidos e surrados com pedaços de pau e até mesmo fios elétricos improvisados como chicotes. Emanuel só não os matou porque sabia que a resposta de Ivan seria implacável. 2 homens mortos para cada refém abatido. E Emanuel sabia que ele falava sério. Em breve, a água acabaria de novo. E aí, Emanuel não teria saída a não ser negociar com Ivan. E isso significava abrir mão de mais reféns, o que tornava a situação cada vez menos sustentável. Ivan cumpria sua promessa, empurrando Emanuel para as cordas, deixando-o sem opções. Maldita Isabel! É tudo culpa daquela piranha, pensou ele. Mas ela não perdia por esperar. Emanuel ainda iria fazê-la se arrepender de ter causado tudo aquilo. Ele podia até perder aquela guerra, mas providenciaria para que ela se arrependesse muito de tê-lo conhecido. Isabel tentava a todo custo acertar um alvo com uma pistola. Ela queria aprender a atirar, mas mal sabia usar uma arma e mais cedo ou mais tarde essa seria uma habilidade necessária. Estava tão entretida que nem viu Stella se aproximando. Abra os 2 olhos, Isabel. Esqueça o que você viu nos filmes. Essa história de que precisa fechar um olho para centralizar a mira é conversa fiada. Isabel sorriu e fez o que Stella disse, mas mesmo assim errou o tiro. Não havia jeito, ela era péssima. Não se preocupe, eu treino você. Em alguns dias estará craque, confie em mim. Stella sorriu. Obrigada. Eu queria perguntar uma coisa. Como foi essa mudança toda? Você não estranhou? Isabel a fitou curiosa. Você fala desde que os zumbis invadiram tudo? Não, antes. Eu me refiro a quando você largou o exército e voltou a ser civil. Eu nunca fui do exército. Sempre fui civil. Só aprendi a atirar depois que essa loucura aconteceu. Stella deu risada. Isabel a encarou perplexa. Havia algo errado. Tinha certeza de que não se enganara. Ela vira algo quando conheceu Stella. Stella, isso tudo é muito esquisito. Eu poderia jurar que você pertenceu ao exército. Eu não costumo me enganar com essas coisas. Aliás, você não acha muito estranho que tenha se transformado em uma campeã de tiro em apenas alguns meses? Isabel arqueou as sobrancelhas. Já pensei nisso. Acho que é um dom. Eu atiro melhor do que meu marido, que, por sua vez, era atirador de elite no exército. Mas por que você achava que eu fui do exército? Foi só por conta da minha pontaria? Não, porque eu vi. Quando li seus pensamentos, vi algo muito fugaz. Era uma imagem sua em algum tipo de quartel, mas era muito antigo, eu acho. Estava bem diferente. Sei. Já tive em quartéis antes, mas foi basicamente para conseguir armas. Quer tentar de novo? Stella ofereceu a mão para Isabel. Ela não cansava daquelas demonstrações. Isabel assentiu e segurou a mão da amiga com firmeza. Vasculhou tudo, mas não conseguia encontrar nenhum sinal da lembrança que ela procurava. Parecia que a havia evaporado. Quando estava prestes a desistir,
Isabel ficou paralisada, com um olhar confuso, e da confusão mudou para o espanto rapidamente. Ela olhou para Stella com assombro. Stella, por que você fez isso? Isabel indagou. Como assim? O que foi que eu fiz? Stella ficou preocupada com a forma como Isabel a olhava. Eu vi diversos homens mortos, assassinados por você. O que aconteceu? Isabel perguntou em choque. Você quer dizer zumbis, certo? Você viu vários mortos-vivos que eu abati. Stella corrigiu, tentando encontrar uma explicação plausível para o que a amiga dizia. Não, eu não vi zumbis. Vi humanos, vários homens mortos caídos no chão. E você os observava com um olhar de vitória, como se sentisse orgulho de si mesma. Isabel explicou, espantadíssima. Stella piscou diante do que Isabel dizia. Era uma afirmação absurda, ela nunca havia feito nada parecido com aquilo. Isabel, não sei o que você viu, mas eu nunca matei um ser humano na minha vida. Abati inúmeros zumbis, mas homens não. Nunca. Stella afirmou com tamanha convicção que Isabel se viu obrigada a acreditar. Ela tentou ler a mente de Stella de novo, mas sem sucesso. Não sabia o que vira, mas desaparecera. Exatamente igual à lembrança que ela encontrara do quartel. Conversaram mais um tempo sobre aquele mistério, sem conseguirem chegar a nenhuma resposta conclusiva. Talvez o seu dom falhe de vez em quando. Acho que o que você faz é fantástico, mas duvido que seja algo preciso o tempo todo. Stella argumentou pensativa. Sim, de fato não é algo infalível, mas eu raramente erro. Não sei o que dizer. E naquela situação, propriamente dita, Isabel tinha quase certeza de que não estava enganada, apesar de não conseguir explicar por que aquelas lembranças surgiam e desapareciam. As duas decidiram prosseguir com as aulas de tiro, deixando de lado aquele estranho acontecimento. Completaram-se 2 meses de cerco aparentemente sem avanços significativos. Mas Ivan e Stella tinham uma opinião diferente e compartilharam-na com seus líderes em uma das suas muitas reuniões. Tenho certeza de que está por um fio. Agora há apenas 20 pessoas lá dentro. Emanuel não vai aguentar muito mais, Ivan argumentou. Também acho. Eles estão tão desestabilizados que nem perceberam que mandamos 10.000 litros de água a menos na nossa última remessa. Isso é significativo. Emanuel está dando sinais de cansaço, Stella ponderou. Todos estamos, Stella. Estamos todos exaustos. Ficar aqui é massacrante, disse Silas. Precisamos manter a frieza. Conseguimos tirar várias pessoas das garras daquele lunático. É tudo uma mera questão de tempo. Ivan cruzou os braços. Emanuel vai negociar uma rendição. Ele não é maluco. Se não fizer isso, seus homens vão acabar tirando-o da liderança e nos procurando. Continuaram conversando por mais alguns instantes, discutindo sua própria situação precária. Ivan, temos homens com disenteria, dengue, pneumonia, infecções de diversos tipos e tudo mais que você puder imaginar. Precisamos fazer um novo rodízio, mandar pelo menos umas 100 pessoas para São José dos Campos e trazer outros soldados. Eles estão cansados, a gente vem enfrentando zumbis diariamente, mais de uma vez por dia. Oliveira balançou a cabeça. Ivan ponderou sobre aquilo, mas não havia realmente escolha. Tinham que tentar poupar os homens, porém sem nunca descuidar da segurança. Sabia que Emanuel esperava um vacilo. Era tudo o que ele precisava. Dessa forma, autorizou o rodízio. Começaram a falar sobre assuntos mais amenos, como a recente notícia de que Adriana dera à luz a uma menina chamada Ingrid, que era a grande alegria do condomínio. Mas quase não tiveram tempo de falar sobre aquilo, pois um rapaz que fazia parte da tropa do condomínio Colinas chegou correndo esbaforido. Todos se sobressaltaram imediatamente. Aquilo só podia significar mais problemas. Senhor, mensagem urgente de rádio. O jovem informou. Estão pedindo para o senhor ir agora ao condomínio Colinas. Ivan leu a mensagem anotada à mão pela operadora de rádio e entregue para o portador até ele. Era uma mensagem curta, ditada por Givaldo, um dos homens de confiança de Ivan que nunca disparara um único tiro em toda a sua vida. Um prodígio em organização e gestão que, por isso mesmo, ficara encarregado de administrar o condomínio na ausência de seus líderes. A mensagem dizia: o helicóptero retornou e pudemos ver armas de fogo. Eles jogaram um pacote. Quando o recuperamos, havia um rádio pelo qual falamos com o piloto.
Ele transmitiu uma mensagem dizendo que um tal de Coronel Fernandes exige seu comparecimento ao QG do Exército em São Paulo. Caso contrário, seremos tratados como insurgentes. Era só o que me faltava. Ivan esbravejou com o bilhete nas mãos.